Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos do canal do YouTube, muito bom dia. Aliás, já é boa tarde, né? Eu estou gravando essa mensagem, já é 1h da tarde. Eu quero desejar a você as bênçãos, a paz de Cristo, o amor do Senhor Jesus Cristo, o consolo do Espírito Santo em todas as lutas, em todas as batalhas, né? Que Deus esteja no teu coração. Amém, queridos? Amados, eu queria tocar num assunto hoje que eu creio que é um assunto pertinente a todos nós, né? A graça de Deus. Quando nós falamos, né, em graça de Deus, a própria palavra, né, ela define o seu significado e sentido. A graça é a manifestação do amor e da bondade de Deus que oferece perdão e salvação a todos os homens, né, independente de quem sejam, de que origem, qual raça, cor, né? Importante disso, sem que nenhum de nós mereça isso, né? A graça de Deus é isso. Então, você já deve ter escutado alguém dizer, olha, fulano, né, ou isso ou aquilo me faz sair da graça. Já escutou isso alguma vez? Né? Sair da graça. O que é esse sair da graça? O que nós podemos entender como sair da graça? Eu, pelo menos, entendo, né, e eu vou tentar passar para você o meu entendimento, que pode ser um momento daqueles de fraqueza, em que a nossa alma, agitada por circunstâncias diversas, deixa de produzir o fruto do Espírito, né? E passa a produzir o quê? O fruto da carne, né? Então seria aquele momento no qual o Filho de Deus, em um contexto mais amplo, descreve um período de dificuldades, de desapontamento, de frustração, vamos dizer assim, de perturbação da alma, né, em que uma pessoa ela chega a perder a esperança ou a confiança e aceita trazer a luta, né, a batalha, a provação, a perturbação para o nível físico, né, para o nível horizontal. Talvez por isso a Bíblia nos diz assim, filhinhos, não erreis, mas se errardes, né, se alguém errar, nós temos um advogado junto a Deus, que é Jesus Cristo, né? Está lá em 1 João capítulo 2. O que nós precisamos mesmo entender? É que nós, Mateus, por exemplo, no capítulo 26, diz, vigiai e orai em todo tempo e lugar. É um chamado, né? É um chamado bíblico para estarmos atentos espiritualmente e em constante comunicação com Deus através do Espírito. Para quê? Para que nós possamos enfrentar as provações físicas, espirituais, seja de que forma for, né? Estar preparado para tudo isso. A expressão vigiar e orar implica em estar vigilante, né? Em atento até mesmo aos nossos pensamentos, palavras, ações e também em constante diálogo com Deus por meio da oração. Nós podemos falar com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Jesus falou para a mulher samaritana que haveria um momento em que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em qualquer lugar, no monte, em Samaria, em Jerusalém, né? Então, nós precisamos estar em constante sintonia com o Espírito Santo. Mas eu quero, assim, de uma forma mais simples, dizer que não importa o que aconteça, né? A graça em Cristo, recebida de verdade pelo homem, entenda bem, recebida de verdade pelo homem, nunca será retirada dele. É o que Paulo afirma lá em Romanos 8, né? Ele diz que está convencido de que nem a morte,
nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, né, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Olha, vamos entender essa afirmação, né? Nós precisamos entender que há dois extremos a serem vistos. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que há um extremo que é o extremo de Deus. Ele, apesar de ser santo, um Deus santo, né? E apesar dos nossos pecados, quando Ele nos vê pela lente que é Cristo, ou seja, pela graça que recebemos, né? O sangue de Jesus nos purificou e nos purifica de toda a impureza, né? Então, nunca o amor de Deus se afastará de nós. Nada nos separará do seu amor. Certo? Entendido isso? Agora, quando nós olhamos para o outro extremo, que é exatamente o extremo humano, aquele extremo carnal, fraco, resistente, orgulhoso, soberbo, e aí sim pode haver a desgraça, que é o inverso de graça, né? Gerado por quê? Pela apostasia, pela renúncia da fé, pelo ceder às influências malignas, a tal ponto, né, de provocar o descair da graça, não o sair da graça. Nós saímos constantemente da graça porque nos desviamos constantemente, né, da rota. A Bíblia diz assim, porque é impossível, né, que uma vez aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial se tornem participantes ou se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do século vindouro, e caíram de novo, descaíram, né? Sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, né? E o expondo ao vitupério. Está lá em Hebreus capítulo 6. Então essa é exatamente a descrição da desgraça, né? Esse é o fundamento, amados, que Satanás usa e faz com que o povo de Deus seja perturbado. E ele não tem permissão para fazer uma pessoa virar as costas para Deus. Não tem. João diz que o Filho de Deus o diabo não toca. E Paulo diz que então ele tenta as pessoas a se afastarem por conta própria. Aí faz a pessoa ir para o extremo humano, para o extremo carnal, soberbo, pecaminoso, né? Resistente, orgulhoso. E ele faz o pecado parecer agradável, né, a pessoa que voluntariamente deixa Deus. Aí não é sair da graça, aí é descair da graça. É por isso que Pedro ele avisa, né, na sua carta para que nós sejamos sóbrios, vigilantes, porque o diabo está... o nosso adversário anda ao nosso derredor como um leão que ruge procurando a quem tragar. Está em 1 Pedro capítulo 5. Então, amados, sair da graça, entendo eu, são momentos em que imediatamente após, por termos experimentado os dons espirituais, a palavra de Deus, as promessas do mundo vindouro, né? Imediatamente após uma perturbação, após um momento crítico, né? Nós atendemos a voz do Espírito Santo pela fé. E é gerado em nós um arrependimento, uma confissão, um conserto, né? Que nos faz corrigir a rota, né? E afirmar a certeza e confiança que nós temos em Cristo, de que nós podemos entrar na sala do trono de Deus e sermos recebidos pela graça. Então, queridos, dependa sempre da graça de Deus. É ela que nos dá todo o respaldo para continuarmos firmes, mantermos a fé, a confiança naquele que nos amou, né? Paulo, por muitas vezes, eu creio que ele tenha sido até confrontado na sua fé e até creio que ele possa, em determinados momentos, ter saído da graça, né? Porque Paulo era um homem de Deus e foi o segundo homem do Evangelho, mas ele era sanguíneo, ele tinha um temperamento forte, né? Mas a reação dele é que é importante. Se alguma coisa, se alguém, se você se sente ou se sentiu ultrajado
perturbado na sua alma, resista, meu irmão. Não deixe de crer, confie em Deus, confia na graça de Deus, siga em frente. A Bíblia diz, Paulo ele diz que quanto a ele, né, ele não julga haver alcançado, mas uma coisa ele faz, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, ele avançam para as que estão adiante dele, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está em Filipenses 3. Então, conhecer a Deus é conhecer a sua graça. Se relacionar com Deus é se relacionar com a sua graça, né? Estar convicto da salvação é ter recebido de fato, de verdade, a graça de Deus. Você pode sair dela em algum momento por fraqueza, porque vivemos nesse corpo de pecado, mas corrigimos a rota assim que o Espírito Santo fala e a nossa alma atende. No centro do coração de Deus, olha, escuta isso, no centro do coração de Deus existe por nós uma graça infinita. Essa graça nos é dada sem qualquer preço, né? Através da fé e da certeza da confiança que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não importa quem você seja, o que tenha sido, o que tenha vivido, compreender a graça de Deus vai mudar a tua vida para sempre. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um beijo no teu coração, compartilhe esta mensagem com alguém, inscreva-se nesse canal, dá um like, toca no sininho e amanhã nós estaremos de volta, se Deus assim permitir. Amém? Um grande abraço, fica com Deus, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.